O livro que se encontra em Efésios, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. O capítulo é o capítulo 6, o versículo 12. Ou melhor, o versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos pedir a bênção do Senhor. O presbítero já esteve orando, mas vamos orar mais um pouco nessa noite, em nome de Jesus. Pai, como é bom estarmos na Tua presença, para juntos louvar o Teu nome, colocarmos diante de Ti as nossas súplicas, as nossas orações, e aqui estamos, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Vem nos alimentar, vem nos edificar, ilumina nossa mente, dá-nos compreensão da Tua palavra, Senhor. Nos edifica, suplicamos a Tua bênção por intermédio da Tua palavra, que nos renova. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, esse trecho é um trecho bastante conhecido e extremamente importante para as nossas vidas como crentes e como igreja do Senhor, porque ele nos instrui de maneira muito clara sobre a batalha espiritual. E é isso que o apóstolo afirma claramente no versículo de número 12. Ele afirma que nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, e nós não podemos ignorar a realidade da batalha espiritual que como crentes vivenciamos, como igreja vivenciamos a cada dia. Uma luta é o que nós lemos no versículo de número 12, conforme você pode observar na sua Bíblia, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo afirma que a nossa luta não é com seres humanos, né, com pessoas. A nossa luta é com seres espirituais, é com as hostes da maldade. E ele diz que essas forças, ele chama elas aqui de principados e potestades, que aponta para a ideia de poder contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então há uma batalha, e essa batalha precisa ser enfrentada, ela jamais poderá ser ignorada, e isso é importante compreendermos. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo afirma a realidade dessa batalha, a existência dessa batalha, ele nos lembra de duas importantes verdades. A primeira é que na batalha contra o mal, nós recebemos do Senhor força, nós recebemos do Senhor poder, nós recebemos do Senhor ajuda. Há uma batalha, mas nós não estamos desassistidos, nós não estamos abandonados. Há um Deus que batalha conosco, há um Deus que nos fortalece. É isso que ele afirma no versículo de número 10. Veja o que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Então essa é a primeira grande verdade que deve alegrar o nosso coração e fortalecer a nossa alma. Há uma batalha, mas também temos um Senhor que nos fortalece, que nos concede poder espiritual, para que na batalha nos mantenhamos firmes, fortes, e vencemos, e possamos vencer, não na força do nosso braço, mas no poder que vem do Senhor, no poder do Espírito e para a glória do Senhor. Amém, igreja? Então na batalha nós temos força, na batalha nós somos fortes, não por nossas próprias forças, porque por nós mesmos nós somos fracos e derrotados, mas o Senhor nos torna vencedores, o Senhor nos torna fortes, bendito seja o nome do Senhor. A segunda verdade é que na batalha nós temos provisões, e a provisão aqui é chamada de armadura. Ele diz que o Senhor, uma das maneiras que o Senhor nos fortalece, é nos concedendo uma armadura. Ele está usando aqui uma analogia, ele está usando aqui uma metáfora, né? Ele nos compara a soldados que enfrentamos uma batalha, e nessa guerra nós temos força que vem do Senhor, nós temos poder que vem do alto, e nessa batalha nós temos também uma armadura, e essa armadura é dada por Deus, ela é do próprio Deus, é a armadura de Deus, mas Ele nos concede, para que esta armadura possa ser utilizada por nós, e na medida que nós utilizamos essa armadura, na batalha contra o mal, nós possamos vencer, e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que nós encontramos nos versos 11 e no verso 13, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Há uma armadura, há uma provisão, há armas espirituais que devem ser utilizadas, e eu preciso me revestir, eu preciso tomá-las, eu preciso incluí-las na minha vida. Não basta apenas saber que existe uma armadura, não basta apenas saber que existe armas espirituais, provisão espiritual. Eu preciso me revestir, eu preciso tomá-las, eu preciso incluí-las na minha vida, nessa batalha espiritual. É isso que o versículo 11 nos ensina. Revesti-vos de toda a armadura. Aqui o apóstolo, irmãos, vai citar 6 peças dessa armadura. Ele não vai ser aqui exaustivo. É possível que à luz do Novo Testamento tenha outras armas, mas ele cita aqui as mais importantes, as essenciais, as imprescindíveis, as quais eu não posso abandonar, guardá-las, esconder, no guarda-roupa espiritual, ou ficar apenas contemplando. Ele diz: revista-se de toda a armadura. E olha o que diz mais o verso 11: para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, a esperança na batalha, a firmeza na batalha, a fortalecimento na batalha, através desses dois meios, desses 2 canais. O primeiro é a força e o poder que vem do Senhor, e o segundo são as armaduras, ou a armadura que Ele nos concede. E com a graça de Deus, irmãos, eu queria destacar nessa noite duas peças dessa armadura, 2 importantes peças que nós precisamos utilizar na batalha contra o mal. E a que nós vemos no versículo de número 14, quando ele diz assim: estai, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, a primeira peça da armadura que ele diz que nós precisamos tomar, verso 13, eu gostaria ainda de destacar o verso 13, é um versículo importante, porque ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que ele enfatiza a necessidade de nós nos revestirmos, tomarmos, incluirmos estas peças da armadura de Deus na batalha espiritual.
De maneira que se nós realmente nos revestirmos dessas peças espirituais, dessas armas espirituais, desfrutaremos de firmeza, de resistência contra o mal. É o que diz o verso 13, para que possais resistir no dia mau. Quem é que resiste no dia mau? Os que estão se revestindo da armadura de Deus, que recebem do Senhor força, poder e renovo na batalha. E permaneceremos inabaláveis. Então vejamos, irmãos, a primeira peça dessa armadura, que é o cinto da verdade. Quando ele diz assim, cingindo-vos com a verdade. Vamos repetir só essa frase do verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, há uma armadura. Essa armadura é constituída de 6 peças. E a primeira delas é o cinto, que é chamado de cinto da verdade. Uma coisa importante é que o salmista, o escritor, o apóstolo Paulo, ele diz que nós que temos que nos cingir. Não é alguém que vai colocar o cinto em você, é você mesmo que tem que colocar o cinto. Você não pode ficar esperando que alguém venha com o cinto, essa é a ideia. E coloque. Você mesmo coloca este cinto. Nas batalhas, irmãos, daquela época, quando o soldado ele não estava em batalha, ele retirava o cinto, para que ele ficasse relaxado. Lembrando que as vestimentas daquela época eram uma espécie de batas. Os homens vestiam como se fossem vestidos, batas. Então havia muito pano. Então ele precisava, e aí nós vemos a importância do cinto. Como era vital você colocar um cinto numa batalha. Por quê? Em primeiro lugar, o cinto ele vai possibilitar o ajuste das roupas. Então eram roupas longas, então você não teria agilidade, pisar na roupa, e isso iria dificultar. Então o cinto era importante porque ele juntava as roupas. Mas o cinto era importante também porque na medida que eu juntava as roupas, eu me preparava para a ação. Então é isso que Paulo quer que nós entendamos com a figura, com a metáfora do cinto. O cinto era importante na batalha porque ele ajustava as roupas e me possibilitava a ação. E me dava também, como soldado, uma sensação de segurança. Então o cinto tem a ver exatamente com a ideia de segurança, com disposição para a ação. É tanto que a gente usa um ditado, quando a gente quer fazer algo, a gente diz, aperte o cinto. Aperte o cinto, ou seja, a ideia de que você vai se segurar. Aquilo dá uma sensação, quando você bota o cinto de segurança, dá uma sensação de segurança, e de que você pode prosseguir. Então é isso que o apóstolo Paulo está utilizando esta realidade e aplicando espiritualmente, dizendo para nós que há uma batalha, mas nós não estaremos resistindo, nem permanecendo, se nós não tomarmos a armadura que o próprio Deus providenciou para nós. E a primeira peça é o cinto da verdade. Então, irmãos, primeira função, que era liberar para a ação e produzir esta sensação de segurança. Mas qual é o significado espiritual? O que significa espiritualmente cingir-se com a verdade? O que é cingir-se com a verdade? Irmãos, primordialmente, quando o Novo Testamento fala de verdade, a verdade aponta para a própria palavra de Deus. A verdade é a sã doutrina. A verdade é a proclamação da mensagem apostólica. A verdade é a essência das epístolas escritas por Paulo, Pedro, Tiago e os demais. Portanto, meus amados irmãos, se queremos ser soldados que permanecem firmes, nós não podemos desprezar o cinto da verdade. E o cinto da verdade é a palavra de Deus.
A batalha é espiritual. E nós vencemos essa batalha firmados na Bíblia, firmados na palavra. Foi isso que Jesus ensinou quando, em João 8, Jesus associa a verdade à palavra. Veja o que diz João 8, versículo de número 30. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus, verso 31, João 8, 31, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que ele fala de permanecer na palavra dele, e ele associa a palavra à própria verdade. Jesus é a verdade e a sua palavra é a verdade. E nós não podemos, irmãos, falar de batalha espiritual sem falarmos da necessidade da Bíblia, da importância da palavra de Deus, que nos dá capacidade de agirmos espiritualmente e nos dá segurança espiritual. Vos libertará pela palavra. Nós desfrutamos de vitória contra o diabo, nos liberta dos ataques de Satanás, das armadilhas que o próprio inimigo tenta preparar para que caiamos, mas firmados na palavra, nós alcançamos libertação e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Cingindo-vos com a verdade. Vamos repetir essa frase? Cingindo-vos com a verdade. Não ignore a batalha. Não esqueça que é uma batalha, mas ao mesmo tempo não se desespere na batalha, porque na batalha nós temos a força que vem do Senhor, o poder que vem do Altíssimo, e temos uma armadura. E a primeira peça se chama cinto da verdade, que é a palavra de Deus. E, portanto, meus amados irmãos, eu estou me cingindo da verdade, eu estou, digamos assim, tomando posse da verdade na medida que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que toda escritura é inspirada por Deus, e que a minha vida tem que se submeter à palavra de Deus, e que a Bíblia é a autoridade para a minha fé e a minha prática. Quando é que eu me cinjo para a batalha? Quando de todo o meu coração eu confio que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que é essa candeia que brilha no lugar tenebroso? É a palavra do Senhor. E ele está citando aqui o Antigo Testamento. Meus amados, não importa o trecho, ou do Antigo ou do Novo Testamento, é palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita por homens, mas soprada pelo Espírito Santo de Deus. E na batalha contra o diabo nós temos que estar com o nosso coração firmado nas Escrituras. Precisamos. Ele continua dizendo ainda no verso 20, 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular explicação. Ou seja, o que nós temos registrado na Bíblia, irmãos, não é meramente uma opinião dos homens, aquilo que Isaías achou, ou que Paulo achou, não. É palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Por isso que ela é autoritativa. Veja o verso 21.
porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram de onde? Da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia claramente anuncia, declara a sua autoridade. Ela é a palavra de Deus, soprada pelo Espírito Santo. E na batalha contra o maligno, nós precisamos estar prontos e seguros. E o que nos dá prontidão e segurança é a firmeza na palavra. Eu preciso crer, mas eu preciso também conhecer. Veja o que nós lemos em João, capítulo 17, versículo bem conhecido, mas é bom irmos na referência para aprendermos. Santifica-os, 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então preciso me santificar por intermédio da palavra. E como outro texto que a gente leu, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso, portanto, irmãos, é a explicação espiritual da metáfora que o apóstolo Paulo está utilizando em Efésios capítulo 6, versículo 14. Ou seja, o que é me cingir da verdade, é conhecer a verdade, é confiar na verdade, é me submeter à verdade que se revela pela palavra. Nesses tempos de relativismo, nesses tempos de verdades novas e de novas revelações, há uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus e registrada na Bíblia, e ela precisa governar a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso comportamento, as nossas decisões, a nossa vida particular, conjugal, familiar e eclesiástica, porque é a palavra de Deus, e não há vitória contra o mal, se nós não nos cingirmos da verdade, crermos na verdade, conhecermos a verdade, e nos submetermos à verdade que se revela, já está revelada para nós, por intermédio da Bíblia. E não se conhece o que não se lê, o que não se estuda. Porque vemos muitas vezes crentes derrotados, desanimados na batalha contra o mal. Porque às vezes estão buscando outras fontes e não buscam a fonte mais importante e essencial, que é a palavra. Conforme o Espírito Santo está dizendo, há uma batalha, e só quem permanece inabalável e firme é quem está se cingindo com a palavra, com a verdade, lendo, estudando, meditando, obedecendo, crendo e suplicando ao Espírito Santo de Deus iluminação. Porque, irmãos, o homem natural não compreende. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendam. A verdade foi dada, mas eu preciso de iluminação do Espírito. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e orar e suplicar o Espírito Santo em nome de Jesus. Senhor, ilumina a minha mente, ensina-me a tua palavra, aplica no meu coração, dá-me firmeza na tua palavra, compreensão da tua palavra, submissão à tua palavra, e que na batalha contra o maligno eu me mantenha firme na verdade. Diga amém. Volte, por favor, para Efésios 6, 14. Efésios 6, 14. A primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Eu vou perguntar, a igreja vai responder. Qual é a primeira peça da armadura de Deus? O cinto da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz, cingi-vos da verdade. Eu quero perguntar a mim e a você nessa noite. Na batalha contra o mal, você está se cingindo da verdade?
Você continua crendo na Bíblia como palavra de Deus? Você está se cingindo da verdade? Você está se submetendo aos mandamentos do Senhor? Você está permitindo que a palavra do Senhor governe a tua mente, a tua vida, os teus negócios? Não há crente vitorioso, não há família vitoriosa na batalha espiritual que não está se cingindo com a verdade. Quem nos ensina isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra. Mas a segunda peça, ele diz ainda no versículo 14: vestindo-vos da couraça da justiça. Qual é a segunda peça da armadura de Deus? Couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça, irmãos, ela era uma peça para o soldado que cobria o tórax. Ela cobria o tronco. E essa peça da armadura, ela era importantíssima, porque ela estava protegendo os órgãos vitais. Protegia o coração, o pulmão, o rim, as entranhas. E na época em que a Bíblia foi escrita, a ideia de entranhas tem a ver com emoções, com afetos, até mesmo com a vontade, com a consciência. Então o apóstolo Paulo está dizendo que na batalha contra o mal, nós precisamos proteger os nossos sentimentos, nós precisamos proteger a nossa vontade, nós precisamos proteger as nossas afeições. Nós não podemos encarar a batalha, vamos dizer assim, de peito descoberto. Há uma couraça. E eu preciso não apenas saber que ela existe, mas eu preciso vesti-la. Ela não pode ficar guardada no guarda-roupa. Ela precisa ser tomada, colocada. A couraça da justiça. Porque nós estamos em batalha. Então a ideia que o apóstolo Paulo quer, pelo Espírito Santo, nos ensinar, é que nós precisamos proteger os nossos afetos, desejos e vontade. Olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele providenciou algo que protege os teus sentimentos, afetos, vontade e consciência. Ele sabe que a gente tem uma batalha a enfrentar. Ele sabe que nós temos um terrível inimigo que quer atingir os nossos sentimentos, consciência e vontade. Mas a provisão do Senhor, a força que vem do Senhor, a poder que vem do alto, e esse poder e força se revela para nós através dessas peças, que é a couraça. Mas é a couraça de que a igreja? Da justiça. É um ensinamento espiritual. Então ele está dizendo que a justiça deve promover em nossos afetos e sentimentos proteção. Então quem nos protege é a justiça. E aí surge uma pergunta: o que é justiça? No Novo Testamento, justiça aponta para o quê? É a couraça da justiça. Mas o que é a justiça? E é um texto, irmãos, que explica muito bem, primeiramente, esse conceito, essa ideia de justiça, está em Filipenses, capítulo 3. Olhe como Paulo nos ensina sobre justiça. É Filipenses 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, verso 7, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo, eu não tenho nada. Eu estou despido sem Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus,
de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi o que, a igreja? Todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar quem? A Cristo. Vamos todos juntos, o verso 9 bem forte. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que é a couraça da justiça? É a justiça que procede de Deus pela fé em Cristo. É a justificação pela fé. É a certeza de que através de Jesus, mesmo eu sendo um pecador, inimigo de Deus, sou declarado salvo, liberto dos meus pecados. Em Cristo eu tenho segurança, em Cristo eu tenho salvação garantida. Isso é a couraça da justiça. Na batalha contra o mal, precisamos tomar a couraça da justiça, a certeza de que através do sangue derramado na cruz do Calvário, os meus pecados foram perdoados e a minha vida está reconciliada com os céus. É a justiça imputada, é a justiça pela fé. É muito claro, ele diz: eu não tenho justiça própria, então eu não tenho couraça de justiça, mas eu recebo gratuitamente por Cristo, em Cristo, Ele é a minha couraça. Ou melhor, a couraça aqui, né? O peito. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Abra sua Bíblia nesse texto, por favor, para você aprender o endereço quando precisar saber onde encontrar. 2 Coríntios 5, 21. Vamos repetir? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a couraça da justiça. É em Cristo que a justiça de Deus está sobre nós. Deus nos declara justos, inocentes, libertos, mesmo culpados, mesmo sem merecer. Que extraordinária dádiva, meus irmãos. Eu, você, pecadores, inimigos de Deus, por misericórdia, por graça, através de Jesus, declarados libertos, salvos, perdoados. Conforme está escrito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A sua obra é a nossa couraça, protege. Mas a Bíblia também fala, irmãos, de um outro aspecto da justiça, que é chamada de justiça infundida. Ou seja, nós não apenas somos declarados salvos, reconciliados. Essa graça que nos declara salvos, ela nos transforma, ela nos regenera e ela nos capacita a viver uma vida de retidão, de honestidade e de santidade. O texto de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai apontar exatamente para essa outra perspectiva da palavra justiça. A justiça imputada, que é a justificação pela fé, mas também a justiça infundida, que é a ação transformadora do Espírito Santo de Deus na minha vida, me santificando, me purificando. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele nos declara justos e nos transforma para que possamos, conforme diz o versículo 12, desenvolver a salvação com temor e tremor. Proteja a sua mente, os seus sentimentos, os seus afetos, a sua vontade,
com a justiça que procede de Cristo, com a verdade de que por Ele nós somos justificados e nele nós também somos santificados. Diga amém. Volte para Efésios, por favor, porque ele vai dizer: vestindo-vos da couraça da justiça. Então ela tem que ser vestida. Não adianta apenas eu saber que existe a couraça. Ela precisa ser vestida, tomada. Tem pessoas, irmãos, que têm um conhecimento apenas na cabeça, mas precisa descer para o coração e transformar a minha vida. Preciso estar vestido com essas verdades, a verdade da graça de Deus em Cristo Jesus, a verdade da justificação pela fé, por intermédio da obra de Cristo, e a verdade da regeneração efetuada pelo Espírito Santo, a verdade de que em Cristo eu estou sendo aperfeiçoado, santificado. E isso é extremamente importantíssimo na batalha espiritual. Por quê, irmãos? Porque é tão importante essas verdades que o apóstolo Paulo chama de couraça. É a couraça da justiça. Por que elas são tão importantes? Primeiro, porque a couraça da justiça, ela promove um sentimento de confiança, de que em Cristo eu estou seguro, de que Cristo é a minha rocha, de que Ele é a alegria da minha alma, de que através dEle eu tenho vida e vida em abundância. Um dos ataques de Satanás, irmãos, na batalha contra o mal, é querer jogar dúvidas na nossa mente, incertezas no nosso coração, porque a dúvida, a incerteza em relação a estas verdades nos desanima, nos torna crentes desanimados, apáticos, que não adoram. Mas quando eu me visto da couraça da verdade, eu estou afirmando à luz das Escrituras que pela graça sou salvo por meio da fé. E a própria fé é um dom de Deus que eu recebi por misericórdia. E eu confio neste Jesus maravilhoso que veio ao meu encontro, me buscou, me salvou, me vivificou, me deu vida e vida em abundância, a couraça da justiça. Conforme diz o hino 408 que nós cantamos, Ele é a nossa rocha eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em Ti me gloriar. Só Teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar pode a mim, Senhor, valer dos pecados, proteger, não por obras nem penar, plena paz terei aqui, só Tu podes consolar. Há perdão somente em Ti. Só há perdão nele, proteção nele, firmeza nele. É a couraça que vai proteger os meus sentimentos, a minha consciência, a minha vontade, contra os dardos inflamados do maligno. Pode até me atingir, né? Mas a couraça protege. A couraça, irmãos, ela é importantíssima exatamente porque ela nos protege de sentimentos desequilibrados. Nós somos tendentes, irmãos, a termos sentimentos desequilibrados. Os sentimentos são importantes. Não há uma verdadeira experiência espiritual se não houver sentimentos. Mas os sentimentos, eles mudam. Eles são variados. Às vezes você teve uma experiência extremamente intensa com Deus. Você teve aquela experiência intensa, mas de repente a intensidade, mas no outro dia a intensidade se foi. E aí você começa a questionar: será? Porque eu não estou com os mesmos sentimentos? Irmãos, não são os sentimentos que nos salvam. O que nos salva e o que nos sustenta é Jesus Cristo e sua obra. Os sentimentos mudam, mas Ele jamais muda. Às vezes a gente vai dormir alegre, tem um pesadelo e você acorda triste. Não importa a variação dos sentimentos, o mais importante é saber que em Jesus a nossa salvação, a nossa proteção é segura e certa. Isso é a couraça da justiça.
Nele eu tenho salvação, proteção, perdão, livramento. Não se deixe dominar pelos sentimentos na batalha espiritual. A couraça, irmãos, ela é importantíssima, porque ela nos protege de colocar nossa confiança em experiências. As experiências, elas não podem ser negadas na vida cristã. Até experiências extraordinárias. Mas a minha confiança não está na experiência. Por isso que ele diz, na batalha contra o mal, não se revista da couraça da experiência, se revista da couraça da justiça. Porque Deus pode nos dar experiências extraordinárias, mas isso é segundo a sua vontade. Ou Ele dando ou não a sua justiça, a sua graça, a salvação comprada através da cruz do Calvário nos foi dada. Isso nos basta. Ela nos protege de talvez confiarmos mais nas nossas ações e atividades. Nossa confiança, primordialmente, irmãos, está em Cristo, não nas nossas atividades e ações. Como Jesus mesmo disse em Lucas 17:7, que todos nós somos considerados como servos infiéis, ou melhor, inúteis. Claro que a gente não deve ser negligentes. Precisamos agir, trabalhar, cumprirmos as nossas atividades, mas acima de tudo, a nossa confiança está no sangue de Jesus, na graça soberana de Deus. Porque mesmo quando nos faltar as atividades, mesmo quando estivermos impossibilitados de agir, não entraremos em desânimo, em melancolia, nem em depressão, porque o que define a nossa segurança é Jesus Cristo. Por isso que às vezes um crente inativo que está enfermo, você vai visitar, e quando ele está se revestindo da couraça da justiça, você sai edificado. Porque ele sabe que o que define a vida dele não foi as atividades, as ações que ele fez, mas acima de tudo, quem define a vida dele, a identidade dele é a graça manifestada em Cristo Jesus. Com atividade ou sem atividade, somos dele e ele é nosso por sua misericórdia. A couraça da justiça, da certeza de que pela graça fomos salvos, reconciliados, perdoados, e o Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida. Mas, irmãos, a couraça da justiça é importante, porque ela nos protege das acusações de Satanás. Ela nos protege de confiarmos nas experiências, dos sentimentos desequilibrados, das nossas próprias atividades, mas, em terceiro lugar, ela também nos protege das acusações de Satanás. Satanás costuma nos acusar, irmãos, em alguns momentos. Às vezes quando a gente vai orar, não sei se você já teve essa experiência, você se dispõe a orar, e aí ele chega e sussurra, você não tem condição de orar. E aí a gente precisa nos vestir da couraça da justiça. E a gente precisa tomar posse da palavra revelada que se encontra em Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, eu tenho paz com Deus, Satanás. Ele já me deu paz, Ele já perdoou os meus pecados. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu tenho acesso, não por mérito, mas por graça. Eu vou orar, e por graça, através de Jesus, Ele vai me ouvir e vai me responder. Porque assim tem sido na minha vida. Couraça da justiça. Às vezes, quando nós caímos em pecado, o diabo vem e nos acusa. Mas é nesse momento que nós precisamos
nos vestir da couraça da justiça. Conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas iniquidades. É falsa a sua acusação. É verdade, eu pequei, mas o meu pecado não desfaz o relacionamento que eu tenho com Ele. Eu sou filho pela graça. E por misericórdia, Ele continua agindo sobre a minha vida, perdoando, sustentando. Ele é o nosso advogado, conforme diz o texto de 1 João, de 1 ao capítulo 2. Ele é a nossa propiciação. Às vezes, quando o crente está perto de morrer, às vezes o inimigo quer lançar dúvidas em sua mente, mas ele precisa continuar se revestindo da couraça da justiça e lembrar do que está escrito em Romanos, ou em João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu já passei da morte para a vida, porque por graça e misericórdia eu ouvi a voz do Senhor me chamando, e Ele me deu o dom da fé. Eu creio, eu confio, e quem crê e confia tem vida eterna. Nada nos separará do amor do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. É assim que vencemos na batalha contra o mal. É assim que vencemos as acusações que Satanás muitas vezes quer lançar na nossa vida, na nossa mente, nos nossos sentimentos, para nos desanimar, nos querer retroceder. Mas é nos vestindo da couraça da justiça que vencemos. E por último, ela é importantíssima, porque a couraça da justiça, ela nos leva a perceber quem somos. Quem somos? Quem é você? Quem somos? Qual é a sua identidade? Sou salvo pela graça, justificado pela fé, liberto da ira vindoura, templo do Espírito, noiva do Senhor, família de Deus, peregrino aqui na terra. A minha pátria é celestial. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não posso abandonar a couraça da justiça. Tenho que me vestir dessa couraça, porque ela define a minha identidade. Eu não sou treva, sou luz. Porque está escrito em Efésios 5:8: eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Eu sou luz, transformado. Fujo da aparência do mal. Eu sei que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Amém, igreja? Há uma batalha. Não ignore. Segundo, há uma batalha. Não se desespere. Porque há força que vem dos céus. Há poder que vem do alto sobre a tua vida. E em terceiro lugar, há uma armadura. Tome posse. Vista-se. Não fique só sabendo da existência. Não fique só olhando, achando bonito. Vista-se. Vista-se da verdade. E vista-se da justiça. Da certeza de que em Jesus, pela graça, somos salvos, reconciliados, perdoados. Temos acesso à presença do trono. E agora, por Cristo, é trono de misericórdia, de graça, de poder, privilégio, alegria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém e amém. Vamos orar.